Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez no nosso Pensa Bem, que é um programa do Grupo Unis que nasceu para aquele grande propósito do Grupo Unis, né? Que é empoderar a gente para transformar realidades. E hoje nós vamos ter um assunto muito interessante que a gente vai discutir, que é sobre equilíbrio emocional e autoconhecimento. E para discutir sobre isso, nós temos 3 pessoas fantásticas aqui que nós vamos trocar uma ideia, né? Nós estamos aqui com a Aline Correia, varginhense, farmacêutica, artesã, reikiana, praticante de yoga. Com a Tina Coelho, que é escritora, pedagoga e terapeuta sistêmica, e Aislan Fácio Andrade, bacharel em psicologia pelo Unifenas, especialista em neuropsicologia pelo Grupo Unis, pós-graduado em metodologias ativas de ensino pelo Grupo Unis, psicólogo e neuropsicólogo clínico e empresário no ramo de transportes e de gestão estratégica de pessoas e negócios. Gente, bem-vindo. Afinal, o que é autoconhecimento, né? Como é que a gente pode descrever isso? Sinta-se à vontade. Autoconhecimento, assim, a palavra por si só já demonstra pra gente um pouquinho do que é, né? Que é a gente se conhecer. Só que esse se conhecer aí, ele é bem amplo, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de conhecer muita coisa, né? A gente tem que conhecer o que é interno nosso, o que é externo nosso, o que é a nossa relação com as pessoas. Muitas pessoas acham que o autoconhecimento é só uma busca interna. Ela não é interna, ela é interna e externa. Você tem que buscar fora também, você tem que buscar na onde você está inserido, nas pessoas, com quem você se relaciona. Né? A gente vai ter aquele velho... Tem um fator muito bom para se conhecer que é olha os seus ex-relacionamentos, os seus ex-maridos, ex-esposas, ex-namorados e vê o que deu errado. Aí você se conhece maravilhosamente bem. O autoconhecimento, eu acho que uma palavra que casa bem é autorresponsabilidade também, né? Quando a gente começa a se conhecer, a gente assume uma responsabilidade dos nossos atos, que a gente tem mania de delegar ao outro a função de nos fazer feliz ou culpar o outro por algum erro nosso, né? Então, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, eu acho que eles andam juntos. Eu acho que ele também vem de um incômodo, né? Que a gente começa a se sentir incomodado, porque o que é isso? Está acontecendo comigo de novo, né? E aí a gente começa a se questionar. Por que isso? Como você falou, né? Ai, todos os relacionamentos acontecem a mesma coisa, né? O que está acontecendo comigo? Não se responsabiliza mais o outro e aí você volta para você mesmo e vai buscar fora também, né? Alguma prática de... Eu acho que a terapia é o melhor caminho, né? O psicólogo e a gente buscar o autoconhecimento através da terapia é fundamental, mas tem outras práticas como reiki, yoga... Isso eu acho muito interessante a gente discutir, porque quando a gente fala assim, autoconhecimento, né? A gente muitas vezes nem para pensar quanto complexos nós somos, né? Afinal, nós somos frutos de história, não só da gente, como o que os outros fizeram com a gente, como já dizia Sartre, né? Ou seja, o que nós vamos fazer agora com aquilo que fizeram comigo também, né? Agora, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente sempre pensa que para chegar a isso precisa de técnicas. Isso é verdade? Olha, eu acho que o viver já é um processo de autoconhecimento. Então não vamos dizer que para tudo você precisa de técnica, mas é aquela história da teoria e da prática, sabe? Você vai em algum lugar buscar uma teoria e aí em vários momentos pode ser diversas coisas, você pode, como a gente falou, pode ir para a psicoterapia, você pode ir para yoga, você pode ir para qualquer coisa que te faça refletir sobre algo, mas depois você tem que trazer isso para a prática, você tem que aplicar isso na sua vida. Em algum momento você vai ter que experimentar isso e aí isso gera autoconhecimento. Não é só você ir lá e obter a dúvida, é quando você vai atrás de entender como é que isso funciona para você, é que você tem autoconhecimento. Porque qualquer teoria, em qualquer área você vai ter teorias que se apliquem a muita coisa, exceto no ser humano. Então, mas vamos um pouquinho mais assim, né, nessa questão. Por exemplo, você vê uma pessoa falando de si, aí vira e fala assim, por exemplo, uma pessoa fala, sou ciumento, né? Tá, ela sabe que é ciumento, a pessoa é ciumenta, mas por quê? Por que é ciumento, né? O autoconhecimento não é simplesmente saber que é ciumento, é o termo que eu estou usando, né?
mas o porquê, não é isso? E o que você vai fazer com isso. Né? Eu gosto muito de falar que ninguém é nada, todo mundo está alguma coisa. Porque o que você se conhece hoje, amanhã já não faz sentido mais nenhum para você. E a gente carrega muita bagagem também, a gente tem muitas crenças limitantes, né? Que às vezes a gente passa a vida inteira com um padrão de comportamento e que quando a gente começa por essa busca, você fala assim, gente, mas eu nunca gostei disso, né? É uma influência da família, do meio, e você carrega aquilo por anos, até que você começa a se questionar, a mente começa a ficar inquieta, e aí você vai buscar o porquê daquilo que te incomoda tanto. E você sente o incômodo, então quando a gente sente o incômodo, a gente vai buscar mudar a mudança de comportamento. Por exemplo, eu estou sentindo incomodada com o meu peso, não está legal, tá, né? E aí, a alimentação pode ser uma maneira de autoconhecimento maravilhosa. O que eu estou comendo? Por que eu como isso, né? E o que eu estou fazendo com o meu corpo? Por que eu não estou me organizando? Peraí, vou fazer uma comidinha assim, vou ajeitar ali, né? O incômodo, ele move o mundo, né? O que impulsiona a gente a fazer mudança é sempre o incômodo, algo que não está legal. Embora a gente também deveria mudar as coisas que estão legais, porque mudança é sempre algo positivo. Mas quando a gente realmente se conhece, é aí que a gente pode mudar. Então, quando a gente faz muitas mudanças sem se conhecer, você vai para caminhos que às vezes não faz sentido, que foi o que você falou. Eu vou pegar uma influência da minha família, vou pegar uma influência ali, vou mudar porque eu preciso mudar. Mudar por mudar não é mudança, né? Você vai perder tempo. E você tem que partir de alguma, igual, né, falou das terapias, Então, tem pessoas que às vezes não vai ter o acesso à terapia naquele momento. Então, começa com o que você tem. É uma caminhada que vai te fazer bem, é uma prática meditativa. Hoje em dia na internet tem muita meditação guiada que são fantásticas, né? E até que você descubra que é aquilo que você quer se conhecer mais, e aí você busca as terapias e os profissionais. Porque muitas vezes hoje, com essa vida corrida, digamos assim, e com até a própria tecnologia, da forma que está, o ato de pensar em si, muitas vezes é como se a gente não tivesse nem tempo para isso, né? Eu falo o seguinte, eu particularmente, desde muito novo, que eu fui seminarista, e na época tinha, desde 14, 15 anos, tinha um horário que você tinha que fazer silêncio absoluto. E no começo, aquilo para mim era extremamente louco. Não. Mas a gente acaba aprendendo com isso. E hoje eu tenho necessidades e utilizo essa questão do silêncio, até diário mesmo, onde paro para pensar. Eu falo que eu sou uma daquelas pessoas, se eu tiver que ficar 2 horas numa questão pensando e olhando, eu sou capaz de fazer. Mas isso, né, depois de muito tempo, até porque eu aprendi, digamos, com a adolescência. Mas aí, eu estou contando isso porque a gente muitas vezes vai por um outro caminho. O pessoal fala assim, tá, autoconhecimento vai de você, né, refletir sobre o mundo, sobre você, sua interação no mundo. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que ela chama Hannah Arendt, é uma filósofa até política. E ela fala que o problema filosófico não é você ser mortal, né? Vou morrer, não. É o nascer, o que você vai fazer com a vida. E aí, porque a morte é o que impulsiona a vida, né? É você saber que você vai morrer e que você vive de verdade. E verdade, viu? Aí que você aproveita seu tempo. Isso é verdade. E esse assunto é uma coisa que me chama muita atenção, porque todos nós sabemos muitas vezes que vamos morrer, mas nós não acreditamos. O outro você morre ou não, né? Bom, mas toda essa questão desse autoconhecimento. Nós estamos numa pandemia, 2 anos, né? E todo mundo fala assim, não, gente, a gente tem que ter o equilíbrio emocional, né? Muita perda. O equilíbrio emocional só vem com o autoconhecimento? Ou tem outras formas de se ter um equilíbrio emocional sem este autoconhecimento? É muito difícil você falar de equilíbrio emocional sem autoconhecimento, porque o equilíbrio emocional é você conhecer como é que você se comporta emocionalmente e saber utilizar suas emoções ao seu favor.
Então, se você não conhece como é que é o seu funcionamento emocional, dificilmente você vai ter um equilíbrio. Porque o equilíbrio é justamente você não deixar uma emoção que você não queria lidar com ela agora sobressair sobre outras que você gostaria de estar lidando. Então, você precisa conhecer como é que as suas emoções funcionam. Não deixar a atitude do outro te tirar o equilíbrio, né? Aprender a evitar os gatilhos emocionais, que até na internet hoje já vem embaixo das notícias, né? Alerta, gatilho emocional. Quando você aprende o que te desestabiliza, aí você começa a evitar aquele tipo de situação. Tem coisas inevitáveis, né? E aprender a identificar isso é que é difícil. Porque muitas vezes a gente acha que está muito pronto, está tudo muito bem, né? Eu sei tudo. Mas aí quando você começa a identificar o seu lado, né, sombra, ver as suas dificuldades, as suas limitações, né? Administrar a sua frustração, administrar a frustração do outro, que é uma coisa que a gente fica louco para fazer. A gente adora administrar a frustração do outro, né? E isso é uma coisa impossível. Nós temos sob o nosso controle as nossas ações, os nossos sentimentos, o que é nosso, do outro não. E ter equilíbrio implica em você aceitar que você falha. E você aceitar que você é falho é algo muito doído, né? Você fala assim, eu não sou tão perfeito assim, eu não tenho tanto controle assim. Sou muito perecível. Ninguém é alecrim dourado. Né? Posso morrer a qualquer momento. Eu não posso querer cuidar da vida do outro e colocar como outro responsável por questões da minha vida. Então, assim, quando você assume isso... Porque, a assim, responsabilidade... É muito difícil, você falou de ficar sozinho, é muito difícil você ficar sozinho e não se incomodar. Mas eu tinha um professor que falava assim, ó, quando você fica sozinho e se incomoda, quer dizer que a sua companhia não é tão boa assim. Não tá legal. Então talvez tenha algo que você precisa mudar. E aí se a sua companhia já não tá boa, como é que você quer fazer que a do outro seja? Para outra pessoa. E você falou sobre assim, tem alguma outra coisa que não seja o autoconhecimento, né? Equivocadamente, às vezes as pessoas pensam que tomar muita bebida alcoólica, né? Fumar, usar drogas, fazer esse outro tipo de coisa que vai te trazer ficar meio, né, anestesiado, né, isso vai trazer um conforto. Pelo contrário, né, a gente sabe que isso não é legal e a gente viu muito isso na pandemia. As pessoas começaram a beber muito, né, usar esse tipo de coisa para anestesiar, né. E todo excesso ele esconde uma falta. Se você está bebendo demais, fumando demais, comendo demais, é porque tem alguma coisa faltando no seu funcionamento. Tá faltando. Muito então, se você está apaixonada. Suprindo. Principalmente, esse é um caso até que acho que começou muito grande na pandemia, foram os amores platônicos. Sabe? Muitas pessoas... Fala um pouquinho, o que seria esse amor platônico? Sabe quando você acha que você está muito apaixonado por alguém e você vai viver em função daquela pessoa e você descobre que é só fome? Idealiza. Entendeu? Tipo, você só está com fome, você está ali terceirizando para aquela pessoa. Isso são esses amores platônicos. A pandemia tirou muita coisa das pessoas. Tirou acesso aos amigos, tirou lazer, tirou rotina, mudou muita coisa. As pessoas ficaram a esmo. Muitas pessoas que eram acostumadas a ter aquela rotina com muita gente, de repente se viu em casa. E aí? E agora? Aí foi para a internet, conheceu uma pessoa, trocou meia dúzia de palavras e estou apaixonado. Porque elas queriam aplicar tudo isso que foi tirado dela em algum lugar, tinha que colocar isso em algum lugar. E aí surgiu... o objeto de desejo é a melhor coisa, né? Vamos idealizar uma pessoa bacana, linda, que ela tem todos os requisitos que a gente precisa, né? Ainda mais online, que você não vê. Né? Online você não vê, você pode falar que ela tem tudo aquilo que não tem realmente. Você nem vê o cheiro. Tem uma coisa que, para o autoconhecimento, né, nessa discussão toda, que são as terapias, né? Existe desde a questão das terapias clínicas, como também as chamadas alternativas. O que vocês falariam um pouco dessas terapias, né? Porque, inclusive, nós temos aqui uma reikiana, né, que está aqui com a gente. Temos, né, a terapia, temos a terapia clínica. O que vocês me falam disso? Terapias, basicamente, a gente pode resumir a palavra terapia em ato de cuidado. Então, você pode se cuidar de várias maneiras. Você pode buscar, por exemplo, uma terapia reikiana vai tratar de você numa parte. Você vai ter um ato de cuidado com você naquela parte. O profissional ali, ele é o mediador, mas o ato é seu. Então, assim, pode ser que para uma pessoa vai funcionar, para outra não, mas é um ato de cuidado, é um momento que você se cuida.
Tem a gente que fala, disponibilidade que você tem em cuidar de você mesmo. Né? tem gente que fala, as plantas são minha terapia, o cachorro é minha terapia. Não deixa de ser. Porque é um momento onde você para ali para cuidar daquilo e cuidar de você também. Então, é terapia da mesma forma, né? Só que você vai ter coisas específicas para cada coisa, né? A questão do silêncio, né? De ficar mais tranquilo, em silêncio. Aí, o que me levou a yoga, eu fui buscar yoga por causa disso. Eu não conseguia, minha mente sempre foi bem quieta, então eu não conseguia ficar, tipo, meditando, assim. E na yoga é como se você estivesse fazendo a meditação em movimento. E ali você vai aquietando a mente e vai ficando como espectador dos seus sentimentos. Eles vão passando e você vai olhando para eles de fora, né? Tipo, a gente se acolhe, né? Fala, tá tudo bem, né? E é uma coisa maravilhosa, né? Porque além de todos os benefícios da yoga, traz você para esse processo de internalização, de você com você mesmo, né? A mesma coisa o Reiki, né? Eu também sou terapeuta Reiki, né? A gente está junto nisso há muitos anos, mais de 40 anos, porque eu sou um pouco idosa. E aí eu acho que eu aprendi a meditar com o Reiki, porque quando eu estou cuidando da outra pessoa, e eu sempre fui uma pessoa voraz para cuidar do outro, e o Reiki me trouxe isso, que eu vou cuidar do outro, mas para eu cuidar do outro eu preciso estar cuidando de mim. E quando eu estou ali aplicando, eu estou meditando. Ali eu entro no ponto zero tranquilo e muito fácil. Quando a pessoa tem um excesso de cuidar do outro, ela geralmente está deixando o seu cuidado de lado. Isso aí você vai ver muito nítido com muitas pessoas. É aquele vizinho que ajuda todos os vizinhos, que arruma tudo, que ajuda todo mundo, mas nunca tira um tempo para ele. É aquele colega de trabalho, que está sempre fazendo o trabalho do outro, ajuda o outro, mas nunca termina o dele. Todo esse excesso de cuidado com o outro mostra a própria incapacidade de cuidar de si. Porque é muito difícil você olhar para dentro. Então, qualquer prática, seja ela qual for, que te permita olhar um pouquinho para você com acolhimento, com zelo, com o mesmo zelo, pelo menos, que você olharia para as outras pessoas, já é um avanço gigantesco no autoconhecimento. Você falando disso de dificuldade, para mim, o que me facilita muito é escrever, que é uma coisa mais prática que todo mundo pode fazer, né? Então, eu costumo escrever. Ah, eu tô com raiva, o que eu tô sentindo agora? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô repetindo? Então, eu tenho um diário e aí eu vou me anotando e me escrevendo todos os dias. E vou me lendo. E aí fiz esse processo e já escrevi um livro, já escrevi 2 livros. Foi assim. Você pode falar aqui o nome do livro? O meu livro o primeiro chama Viagem da Alma e o segundo chama Magia da Música e tem alguns outros no forninho. Que ótimo, muito bom. Mas foi buscando o autoconhecimento através da escrita terapêutica, que aí tinha uma psicóloga, né, tinha uma outra amiga de Reiki, que eu consegui encontrar essa maneira de me conhecer e saber quem que eu sou, onde que eu tô, para onde que eu vou, né, o que é melhor para mim. Gente, olha bem o que nós estamos entrando no mundo agora, né? Já é difícil muitas vezes esse processo de autoconhecimento. Hoje nós temos a tecnologia cada vez chegando mais e agora está chegando uma discussão com o 5G do metaverso, que você vai interagir com uma outra pessoa através de um avatar. Para quem não sabe o que é avatar, é uma espécie de um bonequinho, de um personagem que você cria a nível da net, né? Como é que vai ficar essa história para vocês, né? Uma pessoa interagindo desta forma, ou seja, criando um próprio personagem, inclusive fisicamente, né, para interagir com o outro. Como é que fica o autoconhecimento? Eu acho legal e isso me seduz de uma certa maneira, porque eu acho tecnologia magnífica, né? É uma faca de 2 legumes que a gente sabe, mas se você souber usar, né? Eu fui na última feira do livro, o filho de uma amiga minha, ele montou uma editora e tal, e ele está se organizando, e ele me mostrou um livro, e aí tem esse que a gente coloca o celular e você vê a pessoa no livro pelo celular, dançando, interage com o livro e com o celular ao mesmo tempo. Eu fiquei maravilhada, eu falei para ele, nossa, eu quero fazer isso, eu quero pôr eu ali, fazer meu personagem, né? É um universo muito complexo para abordar, para te falar a verdade. Porque assim, a gente tem hoje já um problema muito grande com as redes sociais, que é a questão da personificação, do que você mostra virtuais. E o que você realmente é, né? Na rede social você pode ser o que você quiser.
E isso te faz perder no seu autoconhecimento. Porque a partir do momento que você cria ali aquela persona e você começa a sustentar aquela persona, isso faz com que você se perca. Só que em outros casos, eu mesmo já tratei casos onde a gente tratou questões de interação social através de jogos. Jogos onde tem interação mesmo, jogos online onde tem interação. E os adolescentes, eles são muito mais eles nos jogos do que na vida. Então a gente tem esses dois pontos aí. Isso pode ser uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento das pessoas se expressarem, ou pode ser um casulo, sabe? Onde a pessoa vai se esconder e colocar uma máscara, uma fachada. As relações humanas, né? A gente é relacional, né? A gente precisa também de contato, é muito importante. Acho que o Reiki também fala muito sobre isso, na importância de contato, de você se uma coisa relacionar. que é muito importante, no meu modo de ver, principalmente agora, nas redes sociais e o que está vindo, você realmente tem que se conhecer cada vez mais para que você não se perca num próprio ambiente, né, que está sendo criado para, né, a própria evolução. Tem coisas muito boas, não tenha dúvida. Como, por exemplo, com o 5G que está vindo agora, você pode fazer uma consulta em tempo real. Estou aqui, o médico está lá em São Paulo, vai me consultar, eu vou... Fantástico a evolução, só que nós podemos também nos perder no meio disso, acabar vivendo mais no mundo virtual do que nesse mundo real. E a gente está vendo isso agora com as fake news, né? Que tá muito... Eu acho as redes sociais, igual o autoconhecimento é muito importante, principalmente para criança e adolescente, eu acho, né? Que a gente... né, tendo consciência, estando nesse caminho, às vezes, se você passa muito tempo na rede social, porque é muita perfeição que existe lá, e a vida de ninguém é aquela perfeição. Aí, às vezes, você chega no final do dia e está exausto. E, às vezes, não é por um motivo físico nem nada, às vezes é uma frustração que vem de algo que nem existe, que o comparativo, né, da vida... das redes sociais com a vida normal de todo mundo, né? Ninguém mostra os defeitos na rede social, né? Você mostra a sua Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Tá todo mundo feliz, todo mundo bem, bonito. Bonito, rico. Nenhum dia você tá descabelado, nenhum dia o cabelo acordou ruim. Ninguém tem ruga, ninguém envelhece, né? Agora, eu tenho ouvido muito, assim, uma coisa que é muito enengraçada, que as pessoas que começam a se relacionar pela internet, quando vão se encontrar pessoalmente, é a frustração. Porque, assim... Na internet você tem ali as edições de imagem, né? Que a gente já apaga as imperfeições ali, bastante coisinha, dá aquela ajeitada. Negócio, tira a papada. Na internet você consegue pensar, você pensa para falar, dá dúvida, você pesquisa ali um conteúdo para dar aquela embasada. E pessoalmente, o que você sustenta disso pessoalmente? Aí é onde o problema acontece. Aí a gente vai ter aí nossas famosas brigas e frustrações que vêm para a clínica justamente por conta disso. Mas aí se você pergunta a pessoa, mas e você? Você foi honesto também com essa pessoa? Ou a pessoa teve a mesma sensação que você? Também. Né? Agora, tem uma coisa, você abordou isso, né? Que o pessoal vai muitas vezes para uma clínica. As práticas meditativas, né, de autoconhecimento, as pessoas podem fazer sozinhas ou é interessante ter o acompanhamento de um terapeuta, ter um acompanhamento, né, de um profissional, né? Tanto na clínica como as outras. Será que... Como é que é isso? Ou seja, para que me autoconheça, eu preciso de uma ajuda ou... Depende da finalidade, né? Acho que vai depender da finalidade, né? Tipo assim, se é algo muito específico... As técnicas que eu uso, as pessoas podem fazer todas sozinhas. A pessoa pode se auto-aplicar o reiki, a pessoa pode se autoconstelar com uma constelação familiar, a pessoa pode escrever fazendo o diário, que é essa terapia da escrita, né? Então, todo mundo pode fazer tudo sozinho. É só buscar as informações e se começar e ter a disponibilidade, né? Que é essa parte que é a mais interessante. Eu acho que é o filtro do conhecimento. Você vai achar muita coisa disponível na internet que você poderia fazer sozinho. Mas aí você tem que ter um senso crítico de pensar assim, será que isso aqui tá embasado, tá bem explicado? Ou é um postzinho ali no Facebook com 3 linhas que já te deu o caminho para a felicidade? Aí você tem que pensar, isso aí tem algo... Tá muito fácil. Que tá muito fácil. Nada no autoconhecimento é fácil. Se a gente falando assim, dentro de terapia clínica, muita coisa você
inicia na terapia clínica e você vai terminar em casa, você vai continuar em casa, você vai fazer manutenção em casa, até porque o processo é seu. Então, obviamente, você pode fazer muito disso sozinho, mas você tem que saber quando buscar ajuda. Quando você não dá conta mais, quando para você já é pesado demais, aí você tem que procurar alguma ajuda. Isso aí a gente tem que saber. E buscar uma orientação que seja plausível. Às vezes, o legal seria você iniciar ou vendo alguém que já tem uma experiência fazendo, ali pode ser via online ou não, e depois você parte para suas práticas sozinhos, mas que obtenha conhecimento antes de você fazer, para você saber até o porquê, porque fazer por fazer também não vai adiantar nada. E o autoconhecimento eu acho que é um processo infinito, porque a gente está em constante mudança, né? Igual eu falo, né? O eu de janeiro e o eu de dezembro, eles não se conhecem. Porque a gente tem perdas, tem mudanças, então o tempo todo. Então o tempo todo, né? A gente nunca é a mesma pessoa, a gente está sempre evoluindo. Então eu acho que é um processo infinito e que, né? Eu falo por mim, né? Na busca do autoconhecimento, eu sempre tive a sorte de ter profissionais fantásticos me ajudando, igual a Tina. Obrigada. Isso aí ajuda muito. E eu faço terapia há 30 anos, né? Mas olha que legal, mesmo as pessoas que vão te ajudar nesse processo estão nos seus próprios processos. Então isso é importante. Maravilhoso. Se você não... A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Convenhamos. Então se você não tem autoconhecimento, se você não tem amor, se você não tem, você vai dar o quê para os outros? Então, você só pode ajudar no autoconhecimento de alguém se você está na sua própria caminhada. E aí a gente volta no autocuidado, né? Que pode começar por coisas simplesinhas, que é alimentação, uma caminhada, hobby, um banho de chuveiro gostoso, né? Uma musiquinha legal. Eu não sei se vocês já perceberam a quantidade de pessoas hoje que não tem um hobby. Não tem algo fora daquela rotina, por exemplo, eu acordo, eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa e durmo. Tá, aonde que você se diverte nesse meio? Porque as pessoas acham que lazer é secundário. Lazer não é secundário, não. Lazer é primário na sua vida, ele é uma necessidade básica. Isso você tem razão. Porque, principalmente nessa corrida do dia a dia, né? Gente, nós ficaríamos aqui, estouramos ali, já me mostrou várias vezes, estouramos todo o tempo aqui. Mas eu queria que você, cada um de vocês, desse uma palavra final para quem está nos vendo. O que se você pudesse resumir, equilíbrio emocional e autoconhecimento, o que você falaria para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, resumindo toda essa nossa discussão? Podemos começar com você. Eu ia sugerir que comece com o que você tem. É uma caminhada, é uma escrita. A partir do momento que você se dispõe a começar, tudo vai aparecer, né? O universo conspira ao nosso favor. Então, é começar, é ter interesse, é se ouvir, é silenciar a mente e comece com o que você tem e, se tiver a chance, procurar um profissional qualificado. Eu concordo plenamente com a Aline e acho que a gente pode começar com as pequenas coisinhas, né? Fazer um cafezinho para você, ajeitar o seu quarto, tomar um banho gostoso, pequenas coisas e sempre observar que assim, quem vai amar você se não for você mesmo, né? A única pessoa que pode cuidar da gente e amar a gente de fato e cuidar da gente é a gente mesmo, né? Eu concordo plenamente, porque cuidar de você é um ato de amor. Então, acho que a minha mensagem é isso, cuidar de você é um ato de amor. E você só consegue alcançar a felicidade verdadeira se amando primeiro, para você poder amar tudo que tiver ao seu redor. Então, a gente transborda aquilo que a gente tem. Então, começa se amando, se cuidando, se protegendo, se conhecendo, que é o principal ponto, em vez de tentar mudar o mundo inteiro ao seu redor. Gente, fantástico, foi bom demais, né? Conversar com vocês, aprendi muito e essa questão mesmo, empoderar a gente, né? Quanto mais gente conseguir, mais nós vamos transformar realidades, né? E a você que nos acompanha, muito obrigado, foi muito bom, a gente se vê. Valeu!